E Êxodo capítulo 3, verso 10, ele fala assim: vá, pois, agora, e eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E isto é que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém? O tema, ele já é, na verdade, propício para que você possa refletir um pouco naquilo que eu vou falar. E o tema da minha rápida exposição nesta noite da palavra de Deus é: quando o propósito se revela. Quando o propósito se revela. E eu quero iniciar fazendo duas perguntas importantes nesta noite, para que você não me responda agora, mas que você, à medida desse tempo que nós estaremos juntos aqui, isso possa tornar-se para você um instrumento de reflexão. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: será que nós somos o propósito de Deus? Será que nós somos o propósito de Deus? A segunda pergunta nesta noite que eu faço é a seguinte: nós temos buscado revelação? Nós temos buscado revelação? Ok, guardaram isso aí? Muito bem. Porque falar de propósito é muito interessante. Falar de propósito, ela é algo interessante, porque numa regra geral, quando a gente vai falar desse assunto, quase sempre nós somos atraídos para uma percepção que nos leva muito a vivermos a vida objetiva e humana. E nesta noite eu quero trabalhar um outro viés dessa questão. Eu tive a oportunidade, de manhã eu falei sobre isso aqui, e talvez você também tenha a oportunidade de refletir. Eu tive a oportunidade de conhecer um homem chamado, conhecer no sentido de vê-lo, não de conversar com ele, não de estar com ele, não de sentar com ele e conversar com ele, mas eu tive a oportunidade de conhecer, de visualizar ele em dois pontos da sua vida, que foi justamente o cantor Nelson Ned. Quem lembra dele aqui? Nelson Ned. Nelson Ned, na verdade, ao ouvir ele um dia, eu não entendi o que ele quis dizer. Ele declarou assim: eu sou um propósito de Deus. E na hora que ele falou, eu não pude compreender bem aonde ele queria se colocar diante dessa situação. Mas Nelson Ned, para aqueles que conhecem, teve uma vida boêmia. Nelson Ned viveu a experiência de cantar para muitas e muitas pessoas
que se afogavam nas suas canções de tristeza, de boemia e tudo aquilo. E Nelson Ned era para essas pessoas um grande referencial. Nelson Ned também, a um dado momento da sua vida, ele foi avivado. Chegou o avivamento na sua vida, e aí Nelson Ned vive a experiência interessante de começar a transmitir para um outro grupo de pessoas algo relevante, algo que lhes dava condição de reflexões através das suas letras, suas canções, que agora traziam nada mais, nada menos do que essa experiência de um Deus poderoso que usa como propósito vidas. Amém, queridos? E este homem de aproximadamente aí, estatura aí, não chegava nem a 1 metro de altura, foi grandemente usado. E agora recentemente Nelson Ned faleceu, né? Paulo diz que ele tinha esse foco, né, de cumprir a sua carreira, guardar a fé, né, até o dia dele chegar justamente a esse ponto de findar o seu ministério. Nelson Ned chegou a esse ponto, tudo acabou, e eu estava ouvindo esse dia, e muitos comentários, muitas pessoas fazendo declarações, né, postando e de alguma forma se identificando com tudo aquilo que ele fez, né, congratulando e tudo. E eu falei, poxa vida, olha só, olha um propósito que se revelou. E é interessante que quando a gente sabe da nossa condição, e uma das coisas que eu digo é, ser humano com uma identidade espiritual não é tarefa fácil. Ser humano com uma identidade celestial não é tarefa fácil. Mas uma coisa nós temos certeza, é possível. Amém, queridos? É possível. E quando a gente começa a perceber aqui dentro desse texto algo interessante e relevante, porque Deus, em 2 versículos anteriores, ele aqui fala com Moisés, eu desci, e ele desceu para poder conversar, traçar um diálogo com Moisés, porque Deus tinha uma vontade. Deus tinha uma vontade. E aí, o que acontece? Deus, na verdade, com isso, usa de algo muito intrínseco ali dentro dessa relação entre Moisés, e ele começa a falar, olha, eu desci para poder libertar um povo que estava oprimido. E aí Moisés, na verdade, começa a colocar algumas indagações, e Deus começa a trabalhar com ele em algumas reflexões. E é bom quando a gente percebe que as reflexões nos levam a realidades. Diga, reflexões levam-nos a realidades. Amém, queridos? E aí, o que acontece? Deus vem e mostra para Moisés 2 realidades. Primeira realidade, que ele tinha uma vontade. Mas a segunda é interessante, porque Deus também mostra que para a vontade dele se estabelecer, é necessário que o propósito se revele. Sem o propósito se revelar, a vontade de Deus não se estabelece. E quando eu olho para isso, eu percebo que muitas vezes a gente se confunde nessa questão de vontade e propósito de Deus, e não conseguimos entrar para esse processo maravilhoso de descoberta daquilo que somos e daquilo que podemos. A pergunta que sempre está, na verdade, em mim, é uma só nesses dias:
Você é o propósito de Deus? Sempre essa pergunta ela está constantemente voltando a mim, com uma ênfase muito forte. Você é o propósito de Deus? Quando percebemos isso, Deus então toma, diga, Deus toma o seu propósito e desperta ele. Amém, queridos? Deus desperta. E Deus usa o improvável para despertar os seus propósitos, o seu propósito. Deus usa o improvável. E aqui eu quero abrir um adendo aqui para dizer que sempre, isso é o plano, projeto de Deus, plano de Deus, o plano final de Deus. O plano final de Deus sempre foi a igreja. A igreja é o plano final de Deus. Passa-se épocas, passa-se gerações, passa-se, mas o plano, o final de Deus é a igreja. Eu disse no culto de manhã que Deus, Ele não é o Deus que vai construindo as coisas pelo meio do caminho. Deus não vai construindo as coisas pelos tempos. Deus, na verdade, já está com tudo estabelecido. Tudo já está pronto no eterno de Deus. Todas as coisas já estão prontas no plano eterno de Deus. Apenas há os processos que vão acontecendo para que essa vontade de Deus possa se estabelecer dentro desses processos. E aí nós vemos que Deus pega o improvável para despertar o seu propósito, para que a sua vontade se cumprisse ali. Moisés, nós conhecemos muito bem os relatos bíblicos que falam sobre ele, porque muito se fala sobre Moisés. Moisés, um homem na verdade que tinha na verdade naquele período as características verdadeiramente de um libertador. Mas num dado momento, o que acontece? Moisés sai de cena, vai para uma terra chamada Midian, e ali permanece por um tempo da sua vida, e o povo estava ali oprimido. Quando a Bíblia diz no capítulo 3, verso 1, que Moisés estava ali apacentando, cuidando das suas ovelhas, tomando conta daquele rebanho, a Bíblia diz que ele viu algo diferente. E eu disse de manhã, o pastor Zé Carlos ministrou um dia aqui falando sobre Moisés, e ele disse que possivelmente aquele lugar que Moisés passava era muito conhecido, ele se conhecia detalhadamente até os caminhos das pedras, as pedras maiores e menores, mas naquele dia, especificamente naquele dia, ele foi despertado. Algo lhe chamou a atenção, algo simples, mas que chamou a atenção dele. E Moisés olha e vê um arbusto que a Bíblia chama de sarça, de uma forma diferente. E ele observa aquilo e aquilo desperta a atenção dele, e ali na verdade tudo acontece. Quando ele é despertado, todas as coisas, todas as experiências de Moisés, que ele tinha vivido, ficam na verdade em segundo plano. Para um propósito, para que Deus cumprisse sua vontade, havia necessidade, ou era importante, que agora Ele pudesse se revelar agora. E Moisés sai daquele lugar e volta para um ambiente da qual ele não mais queria no passado estar presente.
Quando Moisés chega naquele lugar, Moisés é convidado a falar uma coisa interessante para um povo chamado israelitas. No versículo 15 do qual nós lemos o texto, Deus fala para Moisés, aconselha Moisés: quando eles te perguntarem, diga para eles algo assim, ó: o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó enviou-me a vocês. Sabemos que o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, esse Deus se revelou posteriormente em todo o processo do deserto nos 40 anos. Deus se manifestou mostrando que Ele era isso mesmo, porque eles sabiam na verdade o que tinha acontecido com Abraão, eles sabiam o que tinha acontecido com Isaque, eles sabiam o que tinha acontecido com Jacó. No deserto, Deus manifesta para eles uma verdade absoluta: eu sou o que sou, e não há mudança em mim. É eu, na verdade, que chamo pessoas para ir para lugar que eles não sabem aonde é. Sou eu, na verdade, que trago provisão mesmo, e vocês experimentam isso no deserto. Eu sou o Deus que transforma situações, sou eu que tirei vocês de lá, e agora vocês estão aqui vivendo essa experiência linda e preciosa, de tudo que uma nação poderia querer. Deus transmite para os israelitas verdades intrínsecas que estavam com eles. Deus sempre vai se dirigir ao seu povo através de verdades, irmãos. Deus sempre vai se dirigir para aqueles que são seus através de verdades absolutas, imutáveis, que geram realidades. Mas o interessante é que, quando Deus vai se dirigir aos egípcios, a Faraó, a Bíblia na verdade nos mostra algo interessante. No versículo 19, a Bíblia diz que Deus conhecia os israelitas, os egípcios. E como Deus conhecia os egípcios e sabia na verdade que eles tinham um coração duro, coração impenitente, Deus entra com algo maravilhoso. Falou: com eles eu vou tratar agora com sinais e maravilhas. Com esses aí, propósito meu, eu vou me manifestar através de sinais e de maravilhas. Quando Deus começa a realizar os seus sinais em todo o Egito, em que nós olhamos e vemos os grandes prodígios de Deus naquele lugar, nós observamos algo interessante. Só aconteceu os sinais no Egito. Você sabe por que só aconteceu os sinais no Egito? Você sabe por que só aconteceu as coisas prodigiosas no Egito? Você sabe por que só naquele momento aconteceu isso? Porque o propósito de Deus se revelou. Porque o propósito de Deus saiu do anonimato e veio para a luz. Somente porque na verdade Moisés decidiu agora, falou: agora sim. E quando Moisés entra em ação no Egito,
Os grandes maravilhas de Deus estão ali. Nós muitas vezes pensamos que as maravilhas de Deus é só cego que vê, é só surdo que ouve, é só coxo que anda. Mas a Bíblia está dizendo que maravilhas de Deus, irmãos, também está contida em experiências não tão desejosas como nós pensamos. O povo do Egito viu rãs para todo lado, moscas para todo lado, água se transformarem em sangue, pestes acontecendo, mas aquilo era maravilhas de Deus, para que a vontade de Deus se cumprisse. Deus, Ele tem a vontade para se estabelecer. Amém, queridos? Quando olhamos para esse propósito de Deus nesses dias, pois as experiências do Velho Testamento mostram todo aquilo que nós podemos viver dentro do processo da nova aliança em Cristo. Quando tudo deu certo no Egito, quando tudo funcionou no Egito, quando na verdade foi gerado ali a vontade de Deus, o povo saiu daquele contexto, Deus foi glorificado. Nós tomamos essa experiência aqui de Êxodo capítulo 3, onde Deus se manifesta, se revela, sua imagem se aparece através de um homem chamado Moisés. Paulo vem para o Novo Testamento como essa figura e traz uma experiência para nós, uma experiência relevante para mim e para você como igreja. Quando eu leio em Colossenses capítulo 1, verso 26, o mistério que esteve oculto durante épocas, gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Não havia esperança. Os israelitas, possivelmente desesperançosos, quando Moisés chega para realizar o que realizou, surge uma esperança para um povo. Surge uma esperança para um povo que não tinha esperança. O propósito de Deus é chamado para trazer isso. Quando nós lemos este versículo, a gente não entende muito bem, não compreende muito bem o que Paulo está querendo tratar aqui. Porque Paulo está tentando mostrar uma coisa assim, bem interessante, porque ele traz uma linguagem para os gentios, tenta mostrar a imagem dos gentios agora, e o texto diz que Deus quis se revelar a eles, para trazer para eles, mostrar para eles a riqueza da sua glória. Então esse texto nós podemos entender hoje assim: se os que não têm esperança verem a esperança em nós, eles poderão viver uma vida de esperança. Muitas vezes nós lemos este versículo e pensamos justamente numa esperança lá na glória, a esperança que vai vir. Não é isso, irmãos. O texto está nos mostrando que há pessoas que não têm esperança, que precisam viver uma esperança nesses dias. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança daqueles verem, ou deles verem, a glória, a imagem. E é por isso que
que nós que somos o propósito de Deus temos que nos revelarmos. Nós estamos aguardando que Deus use o improvável para nos despertarmos no Brasil, igreja que somos. E em vez de muitas vezes, irmãos, nós estarmos buscando tanta revelação, nunca se buscou tanta revelação como nos dias de hoje. Você observa e vê tanto de revelação as pessoas estão buscando. Quantas pessoas estão correndo atrás de revelação? A igreja precisa nesses dias, irmão, ser despertada, para que elas possam, não digo não buscar tanta revelação, mas que ela entenda que à medida que ela tome esse caminho de busca de revelação, ela também possa se revelar. Você tem que buscar entendimento, você tem que buscar compreensão mesmo, mas na medida que nós buscamos revelação, há uma busca, e eu acho interessante, que à medida que nós buscamos revelação, nós nos tornamos egoístas. Nós nos tornamos egoístas, e sendo egoísta, nós pensamos só em nós. Nós pensamos em nós. E eu sempre penso o seguinte: se a gente não entender que a vontade de Deus tem que acontecer em nós, mas também através de nós, nós podemos não cumprir o propósito nosso como geração eleita nesses dias. Se nós não entendermos isso, se nós não compreendermos, se não formos despertados nesses dias, a vivermos essa experiência de nós, mas também através de nós, nós não conseguiremos repartir quando somos libertos, irmãos, do egoísmo. A gente não retém mais do que convém. Quando somos libertos do egoísmo, nós compartilhamos com aqueles que não têm. Sabe, queridos, e há tantas coisas que nós podemos compartilhar nesses dias com aqueles que não têm. Há coisas que nós precisamos entender. Deus quer que nós não retemos tudo para nós. Deus quer que nós sejamos despertados a nos darmos. Eu acho interessante quando João fala sobre isso. Cristo diz, João, traduzindo: eu manifestei entre eles a sua glória. Isso é Jesus falando. Entre eles eu manifestei a sua imagem, Senhor. Eu, na verdade, como propósito do Senhor, revelei para eles a sua imagem aqui. Há muitas pessoas nesses dias, há muitos eleitos nesses dias, há muitos chamados nesses dias, querendo conhecer Deus, querendo ter e ver a imagem de Deus. Mas você sabe quando é que eles vão, na verdade, ver uma imagem de Deus? Você sabe quando é que eles vão ter essa imagem de Deus? Você sabe quando é isso? Quando eu e você fomos despertados, porque eles só verão a imagem de Deus se eu e você como igreja nos revelarmos nesses dias. Sem isso não haverá imagem de Deus sobre este lugar.
não haverá imagem de Deus sobre esta região, não haverá imagem de Deus sobre o Brasil, se nós como igreja não formos despertados. Sabe, irmãos, nada contra os processos de avivamentos. Não tenho nada contra os processos de avivamentos. Nada contra. Mas o processo interessante é que os processos de avivamentos, eles ficam muito internos. Os processos de avivamento, ele fica muito nas quatro paredes. E eu acho proveitoso nesta noite falar aquilo que Paulo fala no capítulo 5 de Efésios, capítulo 5, verso 14. Ele diz assim: desperta, ó tu que dormes. Muitas vezes eu fico pensando em algo assim: a igreja me parece que está num sono, pensando em acordar só lá na eternidade, pensando em viver as suas experiências na eternidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem uma vontade a se estabelecer nesses dias, nesta geração, nesse tempo em que eu e você estamos vivendo nela. Se eu e você, como propósito de Deus, não nos revelarmos, poderá ser que nós não cumpramos o nosso propósito, queridos. Quantos já foram avivados aqui? Levante a sua mão. Pode levantar, sim, pode levantar. Isso. Fique com ela, não fique com ela baixa, não. Sabe por quê? Cristo em você trouxe para aí você vida. É a vida. Sabe o que está precisando em nós? Só um despertamento. É só Deus, com o seu grande poder, usar o improvável para nos despertar para uma vida relevante nesses dias. Escute, nesta noite, Deus te convida para estar vivendo a experiência intrínseca com Ele, de revelação. A imagem, a glória, a manifestação será autêntica, será verdadeira, será consumada, porque hoje Deus vai usar o improvável para poder nos despertar, para seguirmos uma vida de revelação como propósito que somos. Eu sei que nessa noite há muitos que dormem, porque eu também durmo, mas Deus quer nos despertar. Quantos querem ser despertados nesta noite? E para sermos despertados, irmãos, não precisa de muita coisa, não. Não precisa de descer um raio aqui, não.
Não precisa de uma luz extraordinária se manifestar nesse templo e iluminar, não. Só há necessidade de talvez aquilo que você fez tantas vezes você entrou nessa porta, tantas vezes você sentou nessa cadeira, tantas vezes você me ouviu falar, tantas vezes. Mas Deus usa o improvável, usa aquilo que é mais simples, para revelar, para transformar uma situação. Desperta, ó tu que dormes. Essa é a declaração nesta noite da palavra de Deus para nós. Abre os seus olhos, porque eu tenho uma vontade para cumprir nesses dias. E a vontade de Deus é essa: que seja-me dado a condição de viver a experiência de Cristo em mim, a esperança de muitos, a imagem para que muitos olhem e vejam, aqui, é agora, é o momento, é Deus agindo através de nós. Fique de pé. Nós somos um propósito de Deus. Eu e você somos um propósito de Deus, queridos.